hoje. Como de costume já, né? Eu ia pregar o capítulo inteiro, mas vou ficar só no, no verso 5 hoje. 2 Tessalonicenses, só para contextualizar, né? É sempre bom contextualizar. Nós estamos desde, não me lembro qual mês, né? Pregando a primeira carta aos Tessalonicenses. Então foram 24 pregações, terminamos no ano passado, onde a gente viu capítulo por capítulo, versículo por versículo, a carta inteira de 1 aos Tessalonicenses. E agora nós começamos essa semana a partir da segunda carta, né? Vão ser menos pregações. Tinha esboçado 7, com essa divisão que eu fiz hoje, vão ser 8, né? Assim espero. Então esse final de ano a gente acaba e aí, vamos dizer assim, né? O ano que vem a gente escolhe uma nova carta para que a gente possa ir de novo capítulo a capítulo, verso a verso. E aí começamos então a segunda carta. Lembrando também que todas as pregações da primeira carta tem no meu Facebook, no meu canal do YouTube, e aí não tem todas ainda no Spotify, eu preciso atualizar lá, mas a maioria, metade delas já estão no Spotify. É só você procurar Lucas Melo CL, né, de Conselho da Faete, que você acha lá e você pode voltar para ouvir de novo, se você já ouviu, né? A semana passada me deram uma boa ideia, ao final da segunda carta, quem acompanhou toda a série, seja estando presencialmente ou colocando em dia, né, fazendo dever de casa ali de pôr em dia ali, vou dar um prêmio, né, uma premiação, né? Quem anotou, então, aí tem uma premiação dobrada, né? Então, se ainda dá tempo, vai ter pelo menos 8 semanas para colocar em dia toda a série, amém? Sempre com o propósito de ter todo o entendimento. Eu sempre uso essa imagem de quebra-cabeça, né? Então, você ter todas as peças para ter um quadro geral daquilo que o Senhor fala nas cartas aos Tessalonicenses. Então, eu te encorajo a colocar em dia pregações que você ainda não colocou. Pastor, vim só hoje, eu peguei as últimas 2, então dá tempo de maratonar, certo? Se você ouvir uma pregação por dia, em 2 semanas, 3 semanas, você já conseguiu concluir tudo e você retoma antes de terminar essa segunda carta. Vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e o amor que vocês têm uns pelos outros vai aumentando. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da esperança, da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Vamos orar. Senhor Deus, eis a Tua palavra, continue falando aos nossos corações e agora através das Sagradas Escrituras, da Tua palavra, Senhor. Me ajude a ser fiel, ser objetivo, ser simples e que possamos compreender um pouco melhor nesta manhã a maravilha da Tua palavra, especialmente desses versos de hoje, para a glória do Senhor. Meus irmãos, os versos de 1 a 4, eles basicamente são uma repetição. Nós vimos, eu repeti isso bastante nas primeiras pregações da primeira carta, e eu não vou então detalhar esses 4 primeiros versos, porque basicamente o que Paulo faz na segunda carta é repetir o que ele já tinha feito na primeira. Então o que ele está fazendo aqui? Ele começa saudando a igreja, com a saudação de costume, né? A igreja de Tessalônica, que a graça e a paz do nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Ele mais uma vez cita que era ele, Silvano e Timóteo, que era a sua equipe. Falei disso semana passada também. Então não vou detalhar muito, mas o que Paulo faz aqui?
Ele faz a saudação inicial da carta e no verso 3 e 4, ele rende graças a Deus pela vida da igreja. Assim como ele tinha feito na primeira carta, não sei se vocês vão se lembrar, mas ele gasta os 3 primeiros capítulos da primeira carta dando graças a Deus, enumerando, listando os motivos que ele tinha para agradecer. Agora nos versos 3 e 4 do primeiro capítulo, ele é objetivo, porque afinal de contas essa segunda carta Paulo escreve pouco tempo depois de escrever a primeira, né, muito pouco tempo mesmo, menos de um ano depois ele já escreve a segunda carta, então ele não precisava repetir muito as coisas que ele já havia falado na primeira carta. Então ele vai agradecer a Deus, ele vai dizer mais uma vez que ele tem motivos para agradecer a Deus pela vida da igreja de Tessalônica, e ele resume de novo os mesmos motivos que ele diz na primeira carta. O primeiro motivo é que a fé que eles tinham em Jesus Cristo estava crescendo cada vez mais. Então, além de termos fé em Jesus, a gente precisa crescer nessa fé, e ele já havia dito isso na primeira, que eles estavam crescendo na fé, e que agora ele repete novamente que a fé deles já estava crescendo cada vez ainda mais. Segunda coisa que ele lembra é que o amor deles uns pelos outros também estava crescendo. E eu lembro que eu preguei pelo menos 2 vezes sobre isso, de que o amor que eles tinham uns pelos outros crescia cada vez mais, e assim deve ser com a gente, né? O amor nosso uns pelos outros deve crescer cada vez mais. A terceira coisa que ele lembra aqui é que eles ainda estavam passando grandes tribulações e perseguições. Na capítulo 2 da primeira carta, ele fala bastante sobre isso, sobre a perseguição que eles estavam sofrendo, e aqui ele volta a falar disso, dizendo que ele tinha motivo, inclusive, para se orgulhar da igreja de Tessalônica, junto com as outras igrejas. E só para lembrar, depois que ele sai de Tessalônica, ele vai para Bereia, planta uma igreja em Bereia, depois ele passa em Atenas, planta uma igreja em Atenas, e também depois ele vai para Corinto, que é de onde ele escreve essas 2 cartas. Então ele já estava, pelo menos já tinham plantado mais 3 igrejas, e ele diz aqui, vocês, na primeira carta ele havia dito que a forma como eles estavam crescendo e amadurecendo, estava se tornando um modelo, exemplo para as igrejas de toda a região da Macedônia. E aqui ele volta a dizer, e ele diz assim, inclusive, que ele tinha motivos de se orgulhar. O sentido aqui é de que ele tinha prazer em contar para os demais irmãos, para as outras igrejas, como que a igreja de Tessalônica estava crescendo na fé, no amor e na perseverança em meio às tribulações e as perseguições. Lembrando que as perseguições que as primeiras igrejas sofriam não era como a que a gente sofre, por exemplo, na nossa cidade, que é apenas uma questão de moralidade, de não concordarem com a nossa fé, de nos acusarem de intolerância religiosa. Não, a perseguição e as tribulações que a primeira igreja passava era física, eles morriam, eles eram apedrejados. Então esse é o nível de perseguição que Paulo está dizendo que eles passavam. Se você vai se lembrar do capítulo 4 da primeira carta, inclusive alguns cristãos já haviam morrido por causa dessa fé. Então Paulo mais uma vez traz a memória de que o outro motivo que ele tinha para agradecer a Deus é que mesmo em meio a perseguições e tribulações, eles estavam perseverando na fé em Jesus Cristo, na prática do amor e tudo mais. Então ele agradece a Deus. E aí ele acrescenta então o verso 5. E é aqui nesse verso 5 que já começa, de certa forma, algo novo. E aí só para marcar aqui, eu resumi aqui, mas se você quiser mais detalhadamente, porque basicamente os versos 1 a 4 é quase que uma cópia exata do que ele disse na primeira carta. Então, se você quiser mais detalhes disso, é só você procurar e ver, vai estar também marcado lá as pregações, especialmente a pregação 2ª, 3ª e 4ª da primeira carta, e você vai ver esses versos da primeira ser detalhado, e você pode ver isso com mais detalhes. O que eu quero pregar hoje é no verso 5 especificamente. Que Paulo diz assim, ele está elogiando a igreja, está agradecendo a Deus pela igreja, e ele diz assim no verso 5, isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Isso o quê? Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus. Isso o quê? O testemunho da igreja, a vida da igreja, o que Deus estava fazendo nessa igreja. Porque nós vimos pela primeira carta que Paulo várias vezes agradece a Deus por reconhecer
que a vida cristã exemplar e de bom testemunho que aquela igreja tinha, não era uma obra deles. Lembra que eu preguei isso nas últimas semanas? A obra de santificação não é uma obra, em primeiro lugar, nossa. É uma obra que começa com o próprio Deus. Deus é aquele que mais está trabalhando a santificação em nós. Então, toda essa vida exemplar, que a gente poderia dizer assim, toda essa vida que dava bom testemunho na igreja de Tessalônica, nos cristãos de Tessalônica, era uma obra do próprio Deus. Então, Paulo agora no verso 5 vai dizer que isso, essa vida de bom exemplo, essa vida de uma fé que vai crescendo, de um amor que vai crescendo, de uma perseverança firme em minhas tribulações e perseguições, ele diz isso, essa vida de vocês, esse testemunho de vocês, é sinal evidente do justo juízo de Deus. Antes de falar um pouco mais desse aspecto, de como que a nossa vida de bom testemunho, a nossa vida cristã exemplar, é um sinal de Deus, do justo juízo de Deus, eu quero focar nessa frase hoje. Justo juízo de Deus. Essa é uma frase que é importantíssima em toda a Bíblia. Especialmente, como é que eu posso dizer, quando a gente vai falar de apologética. Apologética é defesa da fé. Então, quando a gente está, de certa forma, defendendo a nossa fé ali, quando as pessoas, os ateus, ou os descrentes, ou os ímpios, ou os de outras religiões, fazem, de certa forma, as acusações que fazem contra o Deus da Bíblia, por exemplo, há alguns que chamam o Deus da Bíblia de genocida, porque mandava matar no Antigo Testamento, tem pessoas que dizem que acreditam no Deus do Novo Testamento, mas não acreditam no do Antigo. Quando você vai mostrar para essa pessoa que esses pensamentos errados, que essas concepções de Deus erradas, quando você vai tentar fazer isso, você está fazendo apologética, você está fazendo defesa da fé cristã. Então, esse é um dos assuntos que é mais tocado quando o cristianismo é atacado e que a gente, de certa forma, precisa defender a nossa fé. Não defender Deus, porque a gente não defende Deus, né? Mas é uma defesa da fé no sentido de mostrar que quando você senta para ler de fato a Bíblia, você percebe que não há incoerência no Deus da Bíblia. Amém? Então, falar da justiça de Deus, e especialmente dessa frase, o justo juízo de Deus, é extremamente importante. Então, nós vamos ver que o capítulo 1 Paulo vai falar disso, do juízo, do justo juízo de Deus. Então eu quero aproveitar essa frase e falar um pouco. Por quê? Porque o assunto da justiça de Deus e do juízo de Deus, e aí juntando as duas coisas, o justo juízo de Deus, é mais um daqueles assuntos que eu sempre gosto de dizer que ele está de Gênesis a Apocalipse. E que transpassa a Bíblia inteira, e que é um dos assuntos, que é um daqueles fios que conecta todas as histórias da Bíblia. Então, esse é um dos assuntos que conecta todas as histórias da Bíblia, o justo juízo de Deus, a justiça de Deus, o julgamento de Deus. E é um daqueles assuntos, inclusive, difíceis de você resumir numa única pregação, né? Tudo que a Bíblia diz sobre isso. Mas vou tentar de novo fazer isso aqui nesta manhã. Por quê? Porque essa frase, irmãos, é muito importante. O justo juízo de Deus. A primeira coisa que nós temos aqui, e por que mais um ponto de por que é importante falar disso. Hebreus capítulo 6, versos 1, 2 e 3, vai dizer que uma das doutrinas elementares ou básicas, ou uma das doutrinas mais básicas, o ABC do cristianismo, tem algumas doutrinas, né? Arrependimento, fé e tudo mais. Hebreus capítulo 6 vai dizer que uma dessas doutrinas básicas é o juízo eterno de Deus. Então, especialmente hoje em dia, na nossa geração, a igreja hoje, aí eu falo de modo geral, tem esquecido esse assunto que é muito sério, que é muito importante e que o autor de Hebreus diz que é uma das coisas básicas da fé. Sabe assim, aquilo que a gente deveria falar ao evangelizar alguém? Sabe aquilo que a gente devia falar ao discipular novos convertidos? Então, existem vários assuntos, né? A gente fala de santidade, que agora a pessoa precisa trabalhar na santidade. A gente fala do arrependimento diário. A gente fala do crescer no amor, no crescer na fé. Mas um dos assuntos que biblicamente deveria estar nas nossas apostilas básicas da caminhada cristã é o juízo eterno de Deus.
É o julgamento eterno de Deus, é o juízo final, né? Que a gente chama também de juízo final. É o juízo final. E a gente tem esquecido dessa matéria, a gente tem esquecido desse princípio elementar básico. A gente raramente hoje ouve uma pregação sobre o justo juízo de Deus, sobre o juízo final, né? E é um dos assuntos sérios da Bíblia, caríssimos, que a gente não deveria esquecer. E aqui nesse capítulo 1 da segunda carta, Paulo vai falar bastante disso. Se vocês vão achar o tema de hoje pesados, aguardem os versos que vão continuar a semana que vem. Por que a gente tem esquecido como igreja, irmãos? Porque é um daqueles assuntos espinhosos que o povo da nossa sociedade moderna tem arrepio de ouvir falar. Quem que quer ouvir falar hoje que Deus vai julgar as pessoas? E de forma justa ainda? Então, assim, é um daqueles assuntos que a gente evita porque é assunto polêmico, né? Pelo menos para a nossa geração, é assunto que assusta as pessoas, pastor. Você vai falar de juízo, pastor? Como assim? Não, irmãos, é um dos assuntos básicos. E o que eu quero fazer hoje, semana que vem, é mostrar para vocês a importância de falar disso. E na verdade, e aqui vai ter um tom muito de apologética, e na verdade ajudar vocês a entender de forma simples, como que na verdade as pessoas acham que não, mas elas precisam desse assunto. Na verdade, falar do justo juízo de Deus é trazer boa notícia para as pessoas. Há uns anos atrás, não sei se os irmãos da época de Cristo para a Cidade vão se lembrar, eu fiz uma série sobre os atributos de Deus. E uma das pregações dessa série, talvez ano que vem eu traga ela aqui, era o Deus justo. Inclusive, eu fui lá no esboço dessa pregação que eu preguei uns anos atrás e trouxe algumas coisas de lá. Eu falei sobre isso, sobre o Deus justo. E eu mostrei um pouco como que, na verdade, o ser humano, eu vou falar um pouco disso, ele anseia por um Deus que seja justo, que de fato faça um juízo final. E eu quero te mostrar isso. Por que isso é importante? Porque entender esse assunto, irmão, as pessoas da nossa sociedade acham que elas não querem um Deus justo, mas no final das contas, no fundo, elas querem, elas anseiam. E quando a gente diz que o Deus da Bíblia é um Deus justo e que vai julgar de forma justa, isso é uma boa notícia. Amém? Então eu quero ajudar vocês a entender um pouco isso nessa manhã. Então a primeira coisa que essa frase nos traz, o justo juízo de Deus, é o fato de que o Deus da Bíblia, que nos é apresentado na Bíblia, ele é um Deus justo. Um dos atributos de Deus é que Deus ele é justo. E por ser justo, ele é um Deus que faz justiça. Justiça é um dos atributos de Deus. E é claro que a gente não é correto a gente hierarquizar os atributos, né? O amor é mais importante, depois é bondade. Não. Todos os atributos de Deus, eles têm valor igual, amém? Não tem um atributo que é mais importante que o outro. O amor de Deus, o atributo de Deus que ele é amoroso não é maior do que o atributo da bondade, não é maior do que a justiça. Deus é perfeito porque ele é perfeito em todos os seus atributos, em todas as suas características, em todas as marcas do seu caráter. E uma dessas marcas é o fato de que Deus é justo. E a Bíblia não apresenta apenas o Deus como justo, mas como um Deus que faz justiça. Na verdade, falar de um Deus justo é falar de um Deus que faz justiça. Porque imagina, né? Você dizer, não, eu sou uma pessoa muito justa, mas no seu dia a dia você não faz as coisas de forma correta, de forma justa, né? Então, a ação está intimamente ligada com a marca do seu caráter. E assim é com Deus. Deus é um Deus justo, e essa é uma das principais características do Deus da Bíblia. Deuteronômio capítulo 32, verso 3, diz assim: proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto Ele é. Então Deus é um Deus perfeito, todos os seus caminhos são justos e Ele não comete erro. Ele é justo e Ele é reto. Essa é a marca do caráter do Deus que a Bíblia nos apresenta. O Deus da Bíblia ele é um Deus justo, de todos os seus caminhos são justos, Ele não comete erros, Ele é justo e Ele é reto. Ele é perfeitamente justo.
Irmãos, Deus não comete erros, Deus não comete injustiça, Ele é justo, Ele é reto. Paulo vai falar em Romanos 8 que são inescrutáveis, que a sua justiça é insondável, irmãos. O fato das vezes a gente não compreender a justiça de Deus, não significa que Deus não é justo. O fato das vezes a gente não compreender o porquê de Deus fazer as coisas como faz, não significa que Ele é injusto. Amém? Então Deus é justo em todos os seus caminhos, Ele é perfeito em todos os seus caminhos, em todas as suas maneiras de fazerem as coisas. Deus não comete injustiça, Deus não comete erros. Da nossa perspectiva pode parecer que é um erro, mas a perspectiva de Deus nunca é um erro, porque Deus é um Deus perfeito, Ele é um Deus justo, Ele não comete erros, Ele não comete injustiça. Provérbios 17:15 diz assim: absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Olha, duas marcas da justiça de Deus. Absolver o ímpio. O que é isso? A pessoa que é culpada, a pessoa que faz de fato mal, absolver ela, né? Deixar ela sem pagar pelo que ela fez, é algo que Deus odeia, que Deus abomina. Deus jamais permite que o culpado seja tomado por inocente. E por que isso é importante, irmão? Pode parecer algo simples, mas não é. Quando a gente, por exemplo, para ver o contexto de justiça no Brasil, sem entrar em questões políticas mais profundas aqui, mas independente se você é de direita ou de esquerda, você vai concordar que a justiça no Brasil ela é falha e ela é muito falha. Às vezes o culpado ele não paga pelo que ele fez. Amém? Sim ou não? A gente vê culpados andando livremente. A gente vê pessoas que fizeram coisas assim que a gente, quando ouve ou quando lê a notícia, fala: como que essa pessoa está solta, meu Deus do céu? É porque às vezes, especialmente falando do Brasil, o ímpio, o culpado, ele é absolvido. Ele é tido como inocente. O nosso Deus é um Deus que jamais faz isso. Ele odeia quando culpados, quando ímpios são absolvidos por causa dos seus crimes e dos seus pecados. Do outro lado, ele diz assim: absolver o ímpio e condenar o justo. Então, da mesma forma que ele odeia quando culpados são tidos como inocentes, quando inocentes são tidos como culpados, ele também odeia, porque é algo que ele também não faz. Deus jamais pune uma pessoa inocente. Deus jamais condena aquele que é justo, que é outra coisa que a gente vê acontecer no Brasil. Sim ou não? A gente vê demais acontecer no Brasil. A gente vê até na nossa cidade, quando só porque surge uma acusação, a sociedade inteira já começa a condenar a pessoa. E às vezes a pessoa pode ter não sofrido aquela pena física de ir para a cadeia, mas socialmente ela já foi condenada, sim ou não? É o que hoje a gente chama de cultura do cancelamento, sim ou não? Às vezes, daqui a um tempo, a justiça pode provar que a pessoa era inocente, mas socialmente talvez ela já tenha que mudar de cidade, ela tem que ir para outro lugar. Por quê? Porque socialmente ela já foi condenada, ela já foi tomada como culpada. Irmãos, eu não sei o quanto você é ligado em redes sociais, em internet, mas quantas vezes nos últimos anos a gente tem visto isso no Brasil? Só porque alguém foi acusado, e a gente tem que sempre lembrar disso, o fato de alguém ter sido acusado não significa que ele já é de fato culpado, mas só de alguém ser acusado, às vezes a sociedade, seja pelas redes sociais, pelas mídias, já coloca uma marca na testa da pessoa de culpado, sem esperar saber se de fato era culpado ou não. E aqui eu abro um parênteses, irmãos, a gente evangélico tem caído nessas vezes. A gente tem cometido esse pecado de às vezes ir, né, que a gente chama de Maria vai com as outras, e vai junto no meio do bolo, e aí cai em fake news e tudo mais. Então, por que eu estou usando esse verso? Para mostrar como que a Bíblia fala da justiça de Deus. E isso é ser justo, irmãos. Isso é justiça. É quando o culpado não é absolvido, ou seja, ele cumpre, ele é condenado pelo que ele fez. Agora, do outro lado, quando o inocente, ele não é condenado como culpado. Isso é justiça.
O culpado ser de fato, pagar pelo aquilo que fez, mas do outro lado, aquele que é inocente, ser de fato inocentado. E essa é a justiça de Deus. O Deus que é justo, ele odeia quando essas duas coisas acontecem. O Salmo 9, verso 7 diz assim: o Senhor reina para sempre e estabeleceu o seu trono para julgar. Irmão, não tem como falar de um Deus que é justo, que faz justiça, sem falar que esse Deus julga. Amém? Porque para a justiça ser aplicada, é preciso haver um julgamento. Por isso que a Bíblia diz que Deus julga. Amém? A gente hoje em dia tem pavor, né? Não, a gente não pode julgar as pessoas. Aí pega um versículo da Bíblia, né? Não julgueis para que não sejais julgado, e interpreta ele errado. E aí, às vezes, a gente considera que não pode ter julgamento de forma nenhuma. Não, a Bíblia está dizendo que o Deus da Bíblia, ele reina para sempre e ele senta no seu trono para julgar. O trono de Deus é um trono de justiça. Existem inúmeros versos que falam disso. O verso 8 desse mesmo salmo diz assim: ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Irmãos, Deus é um Deus que governa. Deus é um Deus justo e ele é um Deus que se senta no seu trono para poder julgar. Existem algumas crenças que acreditam num ser que criou todas as coisas, mas que foi embora e não está nem aí pelo que acontece no mundo. Esse não é o Deus da Bíblia. Um Deus que não se envolve com o que acontece aqui não é o Deus da Bíblia. O Deus que a Bíblia prega, quando ela é interpretada de forma correta, é um Deus que criou todas as coisas e ele está com os seus olhos bem abertos em tudo que acontece no mundo. Amém? Existe um versículo que é muito usado para botar medo nos adolescentes, nos jovens, que é: os olhos do Senhor estão por todos os lugares da terra, contemplando bons e maus, né? Às vezes a gente usa isso para falar, quando você está lá achando que não tem ninguém, né? Os olhos do Senhor estão lá. Irmãos, a gente tem que parar de usar esse versículo assim como medo, porque essa é uma verdade maravilhosa da palavra de Deus. Por quê? Porque isso nos mostra um Deus que ele não está, deixa as coisas acontecer para lá, eu vou ficar quieto. Não, é um Deus que está atento a tudo que as coisas acontecem. E não só atento, como ele de fato julga o mundo com justiça. O verso 16 desse mesmo Salmo 9 diz assim: o Senhor é conhecido pela justiça que executa. O Deus da Bíblia, ele é conhecido pela justiça que ele executa. Eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco. Mas qual que é o ponto aqui? O ponto é que o Deus da Bíblia, eu peguei apenas 3 passagens, mas assim, como eu disse, a Bíblia fala de um Deus justo de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse. Então Deus é um Deus justo. Ele é reto, perfeito em todos os seus caminhos. Novamente eu digo, se você tem uma interpretação ou uma imagem de um Deus que não é justo da Bíblia, é porque você está avaliando Deus de acordo com os seus parâmetros. E se você avalia Deus de acordo com os seus parâmetros, do seu parâmetro Deus pode parecer que não é justo. Mas você não tem que avaliar Deus de acordo com os seus parâmetros. É por isso que eu digo que toda pessoa que de fato lê a Bíblia de forma sincera, honesta, e de forma correta, não tem como dizer que o Deus da Bíblia não é justo. Porque você tem que avaliar o Deus da Bíblia de acordo com o que ele revela de si mesmo, e não de acordo com seus parâmetros. Amém? Então o Deus da Bíblia, ele é um Deus justo. De forma que ele não comete injustiça. Deus não vai contra o que é certo, contra o que é bom e contra o que é justo. Deus não faz isso. Vou dar um exemplo bobo aqui, tá? Bobo não. Parece bobo, mas não é. Vou dar um exemplo aqui, de que Deus não comete injustiça, ele nunca vai contra o que é certo, bom e justo. Por exemplo, Deus não estraga um casamento para formar outro. Eu lembro de um exemplo de que quando um jogador de futebol do Clube Atlético Mineiro, e não é papo de cruzeirense aqui, tá? Mas tem um jogador do Clube Atlético Mineiro que ele terminou um casamento com a esposa, mãe dos seus filhos, para poder se casar com a sobrinha dessa esposa, que depois se tornou ex-esposa.
né? E aí, o fato é que os dois, depois dando entrevista falando sobre o caso, falaram que eles tinham que cumprir os propósitos de Deus. Que Deus é esse que, para formar uma família, destrói outra, né? Então, eu estou dando um exemplo que parece bobo, mas não é. Então, Deus não comete injustiça. Ele não vai contra o que é certo, bom e justo. Isso é injustiça. Ele não faz isso. Deus não comete parcialidade. O que é isso? É aquele famoso ditado, 2 pesos, 2 medidas. Ou, Deus não trata uma pessoa de uma forma e outra de outra forma. Nós fazemos isso, sim ou não? Todos nós caímos nesse erro. A gente trata uma pessoa de uma forma e trata uma outra diferente. Às vezes em contextos iguais, né? Às vezes 2 pessoas cometem o mesmo erro, você trata uma com severidade e com a outra você passa a mão na cabeça. Isso é parcialidade. É 2 pesos, 2 medidas. E a Bíblia diz que Deus odeia 2 pesos e 2 medidas. Se você ler Malaquias, por exemplo, só para lembrar um dos profetas de memória, Deus fala isso. Vocês estão usando 2 pesos e 2 medidas, e eu abomino isso. E abre um parênteses, isso tem aplicação, por exemplo, para quem é empreendedor, né? Isso tem aplicação nisso. Então, fecha parênteses. Deus não comete injustiça, ele não age com parcialidade. Não julga de forma injusta, desproporcional e arbitrária. Deus não é, como alguns dizem que, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal do Brasil é, né? Trata uns de uma forma, outros de outra, de forma arbitrária, de forma desproporcional. Uma pessoa que devia, de fato, na concepção do senso comum, pegar 30 anos de cadeia, não pega. Aí a outra que devia ir para a cadeia, mas por 3 anos só, pega 30 anos. Então, só para usar exemplos aqui. Então, Deus não faz isso. Ele não julga de forma injusta, desproporcional e nem arbitrária. Não é de acordo com a sua, certo sentido, aquela vontade momentânea ali. Então Deus não comete injustiça. E Deus não falta com a justiça. Sempre Ele aplica a justiça. Sempre Deus vai aplicar a justiça. Por que isso é importante? Porque, novamente, é aquele caso. Quando o ímpio, o culpado, ele é absolvido, houve uma injustiça e houve uma falta de aplicação da justiça. Então Deus sempre vai aplicar a justiça, irmãos. Ele sempre vai aplicar. Deus não deixa nada passar em branco. Em segundo lugar, ele sempre pune as injustiças. Então, esse é o Deus da Bíblia. Agora, um ponto importante aqui do porquê que isso é uma boa notícia. E por que pregar sobre o Deus da Bíblia é importante, esse Deus justo. É que não há justiça no mundo sem um Deus justo. Vou repetir essa frase. Não há justiça no mundo sem um Deus justo. Não há. Irmãos, sem a Bíblia dizer que Deus é justo, não haveria para nós esperança nenhuma de justiça no mundo. Por quê? Qual que é o padrão de justiça se não existe Deus? Qual que é o padrão de justiça se não existe Deus? Qual que é o padrão de certo e errado se não existe Deus? Qual que é o padrão de bom e mal se não existe Deus? Qual que é o padrão de justiça e injustiça se não existe Deus? Se a justiça quem faz somos nós, o que para você é justo pode não ser para mim. O que para você é injusto pode não ser para mim, percebe? E aí entra aquela crença moderna de que cada um tem sua verdade. Você já viu a galera falar isso? Cada um tem a sua verdade. Cada cabeça tem o seu guia. Tem ditados assim. Se não existe um Deus justo que a Bíblia nos apresenta, então cada um tem sua verdade. Então, cada um busca fazer o que acha ser justo. Posso usar um exemplo pesado aqui? Posso? Existe, porque eu me lembrei aqui agora, existe desde a década de 60 um grupo regularizado, presta atenção no que eu estou dizendo, um grupo regularizado que luta politicamente, inclusive, por seus direitos. E qual é o seu direito? O direito de, como adultos, se relacionar com crianças. Porque para eles isso não é pedofilia. Para eles é um tipo de relacionamento que deveria ser normalizado, porque eles não acham que é injusto, ou que é um crime, ou que é um problema. Para eles é mais um dos tipos de relações normais que deveria existir no mundo.
Para a maioria de nós, graças a Deus no Brasil, isso ainda é um absurdo, sim ou não? Mas qual que é o ponto? Por que nós não concordamos com eles de que é um absurdo? Para eles não é. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Se não há um Deus justo, que diz o que é certo e errado, que diz o que é justiça, então, de certa forma, eles estão lutando pela verdade deles, nós estamos lutando pela nossa, e aí é só uma luta de verdades. E aí, num mundo sem um Deus justo, que diz o que é certo e o que é errado, que define o que é certo e o que é errado, eles tinham que ter o direito deles, de fato. A gente tinha que deixar eles ter o direito deles, o que eles acham que é justo, e a gente ficar naquilo que a gente acha que é justo. Mas por que a gente ainda não aceita isso? E graças a Deus, pedofilia ainda é crime no Brasil. Por causa da herança judaico-cristã que o Ocidente foi criada. Mesmo as pessoas cada vez mais rejeitando a fé cristã, a Bíblia e o Deus da Bíblia, elas ainda acreditam e defendem muitas coisas que são herança cristã. Certo? Eles ainda defendem. Então eles rejeitam muita coisa, mas algumas eles ainda mantêm porque ainda é do interesse deles. Está entendendo o que eu estou querendo dizer nessa manhã? Então, assim, qual que é o ponto? O ponto é que se não existe um Deus justo, que define o que é justiça, e Ele é o padrão de justiça, então, meus irmãos, a gente viveria num mundo de caos completo. E quem disse isso também foi o filósofo Friedrich Nietzsche, que a gente conhece muito pelaquela frase, Deus está morto. Quem já ouviu essa frase? Inclusive ela que dá origem àqueles filmes, aquela série filme de Deus não está morto. Foi Nietzsche quem disse isso, Deus está morto. E aí a frase completa ele diz assim, Deus está morto e fomos nós que o matamos. A princípio, às vezes a gente acha que é só uma frase de um ateu, que ele era ateu. Ah, é um ateu que está atacando a fé. Não. Se você vê o raciocínio completo dele, eu concordo com o raciocínio completo dele. Porque o que ele expressou foi isso. Ele disse assim, nós matamos Deus, porque desde a época dele, o período dele, é que as pessoas estão tentando tirar Deus da vida social. Não é de hoje que as pessoas estão tentando tirar Deus do ambiente político, da sociedade, falando que a fé em Deus é algo do âmbito particular. Quem já ouviu dizer isso? Não, isso aí é do particular. A religião é do particular. Não tem que se misturar com as outras áreas da vida. Isso é tirar Deus das áreas da vida. Certo? E aí Nietzsche dizia, então nós matamos Deus, não no sentido de que ele não existe, mas no sentido de que nós estamos excluindo ele da nossa vida. E aí ele diz o seguinte, e uma vez que a gente mata Deus, então a gente entra num mundo que não existe certo ou errado, não existe justiça, e cada um faz a sua justiça, cada um faz a sua verdade. E aí tem uma frase que a internet fala que tem vários autores diferentes, mas que resume isso, que é, se Deus não existe, então tudo é permitido. Amém? Se Deus não existe, então cada um faz o que der na cabeça, o que achar melhor. Agora, se existe um Deus, e existe um Deus que é justo, que é justiça, e que Ele é o padrão de justiça, então, meus irmãos, então não é cada um por si. Então, existe de fato um Deus lá em cima, que está olhando todos nós aqui, que é Ele quem define o padrão de certo e errado, que é Ele quem define o que é justo e o que é injusto, e na verdade Ele se torna esse padrão. Amém? Então nós temos um padrão de certo e errado. Portanto, é por isso que eu disse que a existência de um Deus justo é uma boa notícia para nós. Percebe como que é uma boa notícia? Muitos podem achar que é uma péssima notícia, mas é uma boa notícia. Deveríamos clamar por um Deus justo. Não, Deus tem que ser justo, irmãos. Porque se Deus não é justo, o que esperar desse mundo? Imagina viver num mundo, irmãos, onde cada um faz de fato o que quer e é resguardado por lei ele fazer o que quer. Deixa eu te dizer, toda a Constituição de justiça, deputado, vereador, todas essas instâncias, juiz, não existiria, não teria necessidade de existir. Amém? Percebe isso? Percebe como que até a existência desses mecanismos que a gente tem falando socialmente, de certa forma é um reflexo de um Deus que existe, de um Deus que é justo, e não só é justo, mas ele exige que a humanidade também faça justiça. Eu não quis trazer, porque senão eu ia estender muito, né?
Mas, além de Deus da Bíblia ser justo, ele em toda a Bíblia sempre exigiu de toda a humanidade, especialmente do seu povo, que cumprisse a justiça. Se você já leu os profetas do Antigo Testamento, o que poderia resumir a mensagem dos profetas do Antigo Testamento é Deus virando e condenando as injustiças do seu povo e exigindo do seu povo que fizesse justiça. Leia Isaías capítulo 1 e você vai ver Deus cobrar o seu povo porque eles estavam fazendo injustiça. Leia Malaquias capítulo 3 e você vai ver Deus dizendo assim: eu ordeno que vocês pratiquem a justiça. Então esse é um Deus justo que sempre condenou a injustiça do seu povo, das pessoas, e sempre exigiu do seu povo e das pessoas que fizessem e cumprissem a justiça. Porque ele não está de olhos fechados, deixando as coisas seguir da forma como elas querem seguir. Portanto, o Deus justo, a Bíblia nos apresentar um Deus justo, é uma das melhores notícias que a Bíblia nos apresenta. Imagina uma divindade que não é justa, irmãos. Se você já leu aí algo sobre os deuses gregos, da mitologia grega, né? Seja por filmes e tudo mais, você vai ver que uma das coisas que não se pode dizer dos deuses gregos, e aqui eu não estou supondo que eles existam não, tá? Só usando como exemplo, é que justiça não é o nome deles, não. Porque lá um mata o outro, é aquela bagunça. Se você estudar a história dos deuses gregos, é uma bagunça. Né? Os deuses, literalmente, como tem um filme antigo aí, os deuses estão loucos, né? E eles, irmãos, você vê como que os deuses gregos são falsos, é que quando você lê a história dos deuses gregos, você fala assim, isso aí não é Deus, isso aí são seres humanos com poderes, porque a atitude que as histórias dizem dos deuses gregos é a atitude de nós seres humanos, certo? Então é só um sinal. Agora, quando a Bíblia apresenta o Deus da Bíblia, é diferente. Não tem como a gente ler a Bíblia e dizer que Deus toma atitudes que nós, seres humanos, tomamos ou tomaríamos. Aí o nível é totalmente diferente. É por isso que ele é o Deus mais odiado, né? É por isso que as pessoas aceitam todos os deuses, com exceção do Deus da Bíblia. Mas se tem uma coisa, uma acusação que é totalmente incoerente e falsa, é de que o Deus da Bíblia é injusto. Agora, o que eu quero dizer aqui agora? Por que é uma boa notícia também? Por pelo menos 3 motivos. O primeiro é que há dentro de nós, seres humanos, um clamor de isso não é justo. Quem já falou isso em algum momento da vida? Sobre qualquer coisa. Isso não é justo. Irmão, nós temos dentro de nós, e não precisa ser ensinado, certo? O Nicolas ainda não expressa com palavras. Mas quando eu falo com ele que ele tem que emprestar os brinquedos dele para outras crianças, há dentro dele esse clamor, não é justo, papai. Não é justo eu ter que dividir meu biscoito com... Não, isso não é justo. Porque há dentro de nós esse ímpeto, e que a gente no fundo, olha para coisas da vida e diz, isso não é justo. Porque existe dentro de nós esse clamor por justiça. Hein? Clamor por justiça. E isso nos aponta para um Deus que é justo, que é justiça, que faz justiça e que define o que é justiça. Porque às vezes, mesmo sem a gente saber explicar certinho, a gente tem esse clamor dentro de nós por justiça. Segundo lugar, talvez você poderia se identificar agora, mas quantas pessoas no mundo já desistiram da justiça dos homens e a única esperança deles é de que exista um Deus justo lá em cima? Sim ou não? Irmãos, essa é uma das crenças comuns que não só nós evangélicos temos, mas talvez você conheça pessoas que não são religiosas, talvez não tenham uma religião definida, mas ela tem a esperança de que exista um ser superior que no fim das contas vai fazer justiça, de tanto que ela já desistiu da justiça dos homens. Então também existe esse testemunho interno no nosso coração de que ainda que o mundo seja injusto, há um Deus no fim das contas, ou que chamem de ser superior, mas elas têm esse clamor interno de que exista uma divindade que no fim das contas faça justiça pelo amor de Deus. E esse é outro testemunho que nós temos desse Deus que é justo. E em terceiro lugar, meus irmãos, também existe um questionamento dentro de nós
que a gente se questiona assim, talvez em algum momento você já se questionou, se Deus é justo, se Deus existe e Ele é justo, então por que Ele não faz justiça com essas injustiças do mundo? Quem já fez isso? Não um questionamento bravo, mas já fez, poxa, se Deus existe, se Deus é justo, então por que Ele não faz justiça? Por que Ele ainda vê todas essas maldades acontecendo no mundo e Ele ainda não faz nada? Certo? Quantas pessoas não dão essa razão como motivo principal delas serem ateias? Ou delas não acreditar em Deus? Ou no mínimo não ter aí uma definição de Deus? Porque elas dizem, poxa, tem pessoas que dizem assim, né? Eu sou ateu porque eu leio o jornal todos os dias. Querendo dizer que tem tanta desgraça no mundo que é impossível existir um Deus lá em cima. Porque se Deus existisse de fato, e se Ele fosse justo, se Ele fosse bom, se Ele fosse amor, não era para acontecer todas essas coisas. Então percebe como que de fato, no fundo, até aqueles que desacreditam de Deus, até aqueles que apontam o dedo e fazem acusações contra Deus, no fundo, é um anseio, elas acham que é descrença, mas na verdade é uma crença interior, e uma esperança de que haja um Deus justo. E que na percepção delas, se de fato Ele existe, então Ele não faz justiça, porque Ele não está acabando com as injustiças do mundo e Ele também não está fazendo as justiças que nem os homens mais estão fazendo. E aqui nós somos levados a uma ponte aqui. É por isso que essa frase, o justo juízo de Deus, é tão importante na Bíblia. Porque também não basta Deus ser justo. Nós esperamos que de fato Ele faça justiça. E é aqui, dentro desse contexto, que entra a doutrina básica do cristianismo, que é o juízo final, o julgamento de Deus. Se Deus de fato é justo, então Ele tem que julgar. Então Ele tem que fazer justiça. E fazer justiça é julgar. Julgar é fazer juízo. Então, Deus, nós clamamos por esse Deus que faça justiça. E é aí que entra a doutrina do juízo final, do juízo eterno, do justo juízo de Deus, que a Bíblia usa várias expressões para se tratar da mesma coisa. O justo juízo de Deus. O Deus da Bíblia, a Bíblia nos apresenta um Deus que Ele não só é justo, como Ele já fez, Ele faz e Ele fará justiça. E isso Ele fará através do seu juízo. Por que eu disse que Ele já fez? Porque a Bíblia nos conta vários exemplos desse Deus fazendo julgamentos. E julgamentos justos. Qual que é a primeira história de Deus fazendo juízo sobre a humanidade? Vamos ver quem é bom aqui, de Bíblia. Dilúvio, Noé. Quem já leu Gênesis capítulo 6 sabe o porquê que o dilúvio aconteceu. Por que Deus matou literalmente todas as pessoas do mundo, com exceção de 8 pessoas de uma família? Por quê? Leia Gênesis capítulo 6. A maldade do ser humano só se multiplicava. Gênesis 6:5. Deus olhou e viu que todas as intenções do coração do homem era sempre e somente para o mal. Então Deus olha para a humanidade em Gênesis 6 e diz assim: esse povo só quer fazer o mal, sempre e somente o mal. Não tem se eu deixar eles sozinhos, eles só fazem o mal. E aí o que Deus diz? Me arrependo de ter criado o homem e eu vou matar todos e vou começar tudo de novo. Aí quando a gente fala que Deus matou todo mundo, a pessoa fica, num primeiro momento, Tiago, por isso que eu não acredito nesse Deus da Bíblia. Mas lê a Bíblia direito. Para de acusar o Deus da Bíblia só pelo que você ouve aí, só por versículo isolado. Quando você lê o contexto, você vê que a humanidade estava fazendo somente o mal. E o mundo que a gente vive hoje não é difícil de entender o que acontecia naquela época. Sim ou não? Hoje é a mesma coisa. Ou você acha que Deus olha para o mundo hoje e vê algo diferente? Está entendendo? As coisas só pioram, irmãos. As pessoas hoje em dia fazem maldades que a Bíblia não narra que o povo lá do período lá fazia.
Não significa que não fazia, mas a gente está cada vez mais inventando novas formas de fazer maldade. Aí quando a Bíblia diz que esse Deus, lá em Gênesis 6, olha, vê a humanidade toda fazendo injustiça, vê que o primeiro assassinato foi de um irmão que matou um outro irmão. E aí Pedro, se não me falha a memória, vai dizer que Caim matou Abel porque Caim era injusto e as obras de Abel eram justas. Então percebe, aí Deus olha essa humanidade e diz, eu não vou deixar que isso continue. Eu vou matar todo mundo e vou recomeçar. Aí a gente olha e diz assim, esse Deus é um Deus genocida. Que Deus é esse que mata, decide matar todo mundo com o dilúvio. Peraí, mas a gente não clama por justiça? O dilúvio é julgamento de Deus, é justiça de Deus. Outra história que está em Gênesis, que acontece logo depois, com uma cidade. Vamos ver se a escola bíblica. Sodoma e Gomorra. Deus manda cair fogo e destrói a cidade inteira, salvando de novamente apenas uma família, que era a família de Ló, sobrinho de Abraão. Aí a gente fala, como que sim Deus manda fogo numa cidade e mata mulheres, crianças, todo mundo? Ora, meu Deus, porque a Bíblia diz que a perversidade de Sodoma e Gomorra era em todas as áreas. Às vezes a gente lembra da área sexual, porque Deus envia anjos lá e eles querem se deitar com anjos, a gente fala, era imoralidade sexual. Não, mas Ezequiel vai dizer que eles também faziam injustiça com os pobres, os órfãos, as viúvas, que era cheio de injustiça. E Deus, quando destrói uma cidade totalmente injusta e ímpia, a gente olha para a história e fala, que Deus é esse? Né? Quando a gente vê Deus dando o povo de Israel, as terras de Canaã, a gente fala assim, que Deus é esse que mandou o seu povo pegar em espada e matar todo mundo. Mas se você ler a Bíblia direito, Gênesis capítulo 15, antes do livro de Josué, diz que Deus já havia prometido para Abraão dar para ele uma terra. E por quê? Não era simplesmente Deus pegando a terra de um povo e dando para aquele que ele queria. Não, Gênesis 15 diz que é uma moeda de dois lados. Deus de fato estava dando uma terra como herança para aquele que ele escolheu, de quem viria o Messias, mas também o outro lado da moeda, Deus diz em Gênesis 15, que é porque a maldade daqueles povos de Canaã já havia chegado até ele. E Deus diz assim, quando a maldade deles chegar no nível, eu vou julgar eles. E qual é a forma que Deus na história julgou? Tirando a terra deles e dando para o seu povo. Então, quando Deus manda o povo, na época de Josué, matar todos aqueles povos, era julgamento também. Percebe como você tem que aprender a ler a Bíblia? Então, Isaías capítulo 13 a 23 são inúmeras profecias contra a Babilônia, contra o Egito, contra várias nações, e se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus diz, eu vou julgar vocês por causa desse pecado, dessas injustiças. O próprio povo de Deus da nação de Israel, vamos lá, Deus separa um povo para chamar de seu, que eram os israelitas. Mas quando a gente lê Juízes, 1 Reis, 2 Reis, os profetas, a gente vê que Deus não poupou nem mesmo o seu povo. Percebe como que ele é justo? Ele, em Isaías 13 a 23, ele profetiza julgamento contra outras nações. Aí a gente poderia dizer, mas o povo dele, ele fechava os olhos para as coisas erradas que eles faziam. Não! A gente vê Deus assim, levando o seu povo para ficar 70 anos na Babilônia, por causa das injustiças do pecado que eles cometiam, trazendo os filisteus para subjugar eles. Tudo isso era Deus julgando o seu próprio povo escolhido e chamando eles a se arrependerem e a voltarem a praticar a justiça. Então o Deus da Bíblia é um Deus que em toda a história bíblica, ele já fez juízo, julgamentos. Aí, nós seres humanos, olhamos e lemos essas histórias e a gente faz o quê? Que Deus genocida? Não, não. A gente tem que ler essas histórias e falar que Deus justo. Agora, qual que é a boa notícia? É que ele fez isso no passado e a Bíblia diz também que ele fará num futuro breve. E aí Paulo vem, por isso que Paulo está dizendo que o que Deus está fazendo na vida de vocês, voltando para Tessalonicenses, o que Deus está fazendo na vida de vocês, essa transformação na vida de vocês, essa força que Ele está dando para vocês de perseverar, mesmo em minhas perseguições, é um sinal do evidente, justo juízo de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo para os Tessalonicenses, fiquem felizes,
Porque o fato de Deus estar sustentando vocês em meias perseguições e estar fazendo vocês crescer no amor e na fé, é sinal de que Ele vai julgar com justiça o mundo. E isso é uma boa notícia. Deus não está vendo as coisas e está de braços cruzados e vai ficar por toda a eternidade de braços cruzados. Não, irmãos, o julgamento é evidente, ele está vindo, ele está chegando. E o que Deus está fazendo na vida de vocês é mais um sinal de que está chegando. De que esse dia está chegando, porque aqui isso a Bíblia responde quando a gente tem a sensação, tá, pastor, Deus já fez na história e a gente lê a história, ok, mas agora parece que Ele não está fazendo nada, porque tem quanto tempo que Ele não faz nada grande assim no mundo? Olha como que as coisas, na percepção de alguns, as coisas podem estar piores do que no período bíblico, em alguns aspectos está mesmo, certo? E Deus não está fazendo nada, a gente não vê, pelo contrário, parece que os maus cada vez mais prosperam e dá tudo certo para eles e tal. Irmãos, aí vem a boa notícia do justo juízo de Deus. Deus pode, aparentemente, não estar fazendo nada. Aparentemente, por que eu digo aparentemente? Porque a Bíblia dá sinais de que muitas coisas que acontecem no mundo é Deus fazendo juízo. E essa é outra coisa difícil da gente engolir. Quando morre pessoas, a gente fala, ó, que pena, morreu. Pode ser Deus julgando a pessoa. Quando desgraça acontece com a pessoa, a gente fala, que dó. Pode ser Deus julgando. Romanos capítulo 1 diz que algumas coisas que os seres humanos estão inclusive praticando, é Deus os entregando ao juízo em vida. Então Deus está fazendo, eu não vou estender aqui porque é um assunto complexo. Tem várias ações, coisas que acontecem no mundo, que a Bíblia diz que é Deus julgando as pessoas ainda em vida. Aí a gente olha e fala, não pode ser isso não. Mas beleza, se você tem a aparente percepção de que ele não está fazendo nada agora, a boa notícia é que ele vai fazer. E aí olha o que Paulo prega em Atenas, em Atos capítulo 17, verso 30 e 31. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. A mensagem do Evangelho começa com arrependam-se, todos em todos os lugares. Por quê? Porque no passado Deus não levou em conta a ignorância. De certo sentido, a Bíblia está dizendo assim, ela diz em outras passagens, que quando aparentemente Deus ainda não está fazendo justiça, daquela forma que a gente percebe de forma clara, não é porque ele não é justo, mas é porque esse período sem executar a justiça plena e completa é tempo para você se arrepender. É tempo para os ímpios se arrependerem. É Deus sendo misericordioso, compassivo, paciente e dando a oportunidade para o ímpio se arrepender dos seus pecados. Aí Paulo diz, mas ele já estabeleceu um dia que ele vai julgar. É como eu dizer para você assim, daqui a 60 dias tem o seu julgamento. Mas daqui a 60 dias você tem 60 dias para se arrepender. Basicamente, a questão é que Deus não revelou que dia exatamente é. Mas o que Deus está fazendo é isso. O Senhor ainda não fez. Estou te dando tempo para se arrepender. Ou para os ímpios se arrependerem. Mas eu farei. Aí Jesus diz que o dia e a hora ninguém sabe. Mas que no calendário de Deus está marcado, está marcado. E isso é uma boa notícia para nós. Porque Ele marcou o dia e Ele vai julgar o mundo com justiça. Irmãos, nenhuma justiça que já aconteceu, que está acontecendo, que ainda possa acontecer, ficará sem o acerto de contas. Ficará. É por isso que nós, especialmente nós evangélicos, cristãos que queremos na Bíblia, temos essa esperança. E é por isso que a Bíblia chama isso de esperança. A doutrina do justo juízo de Deus, ou do juízo final, é uma esperança para nós. Porque nós, como povo de Deus, devemos chorar, lamentar com as injustiças do mundo. Devemos clamar, gritar e tomar atitudes práticas para que justiças sejam feitas no mundo. Mas nós temos a esperança de que aquilo que a gente não conseguir, ou de que aquilo que a gente ainda não vê Deus fazendo em vida, naquele dia Ele fará.
Naquele dia ele fará. Amém? Naquele dia ele fará. A gente pode não ficar muito feliz porque a gente não sabe. Talvez se a gente soubesse o dia, né, vai ser daqui 10 anos, a gente esperaria mais de forma tranquila, né? A pior coisa que tem é você esperar sem saber, né? Que é assim? Você ficar esperando, mas sem ter uma... Às vezes é mais agoniante. Então isso é que nos toma às vezes. Mas deixa eu dizer, irmãos, nós cristãos temos certeza que isso vai acontecer. E eu finalizo com isso. Por que a gente tem certeza que isso vai acontecer? Nesse texto, Paulo diz assim: pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. É por isso que a gente diz que a primeira vinda de Jesus, ele veio como um cordeiro, que deu a sua vida pelos pecadores e ímpios, para que se arrependam e tenham uma nova vida. Mas a sua segunda vinda, ele não virá como cordeiro, ele virá como leão da tribo de Judá. Na primeira vinda, houve misericórdia, amor, compaixão e graça. Na segunda vinda vai haver uma coisa só: justiça. Justiça. A primeira vinda foi boa notícia para o mundo inteiro. Lembra que os anjos disseram: trago boas notícias de paz e alegria, vos nasceu o Salvador. Agora, semana que vem nós vamos ver a continuidade dos versos. A segunda vinda, para nós os que cremos, vai ser mais uma boa notícia. Mas para a grande parcela da sociedade e da humanidade, vai ser o pior dia da vida deles. Porque vai ser o acerto de contas. Mas semana que vem eu falo mais disso. O ponto que eu quero enfatizar nessa manhã é que é o seguinte: podemos crer e ter certeza de que esse Deus justo fará justiça. Qual prova, pastor? O texto diz: Jesus Cristo e a sua morte e ressurreição. O que eu quero dizer com isso? Porque Cristo morreu e ressuscitou é uma prova de que Deus é justo. Certo? E de que aqueles que ele absolver no dia do juízo final não será de forma injusta, porque ele deu o seu filho para morrer por eles. Aleluia. Somos justificados, somos tornados santos, tornados puros diante de Deus, porque ele deu o filho dele para morrer e ressuscitar por nós. Segundo lugar, porque Cristo morreu e ressuscitou, de fato Deus julgará a humanidade. E ninguém naquele dia será tido como inocente de forma injusta, porque ele deu a oportunidade para ele se arrepender. Terceiro lugar, porque Cristo morreu e ressuscitou, nós os que cremos podemos ter certeza da nossa justiça, da nossa santificação e de que seremos tornados dignos diante de Deus. E em último lugar, porque Cristo morreu e ressuscitou, para nós aguardar esse julgamento final é uma esperança. Porque nós sabemos que naquele dia a justiça será feita de forma completa e de forma perfeita. Por isso que Paulo diz assim, e eu finalizo: isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. A obra que Deus está fazendo na nossa vida, de santificação, de trabalhar na nossa vida, é para nos preparar para aquele dia, irmãos. Para nos preparar para aquele dia. Porque naquele dia, nós os que cremos, que estamos sendo transformados por Ele, naquele dia Ele terá nos tornado dignos do reino. E naquele dia o justo juízo de Deus não será para nós dia de tristeza, de agonia, de ranger de dentes, como diz Apocalipse. Mas será para nós um dia de alegria. Mais um dia de alegria. Na verdade, o dia em que a nossa alegria alcançará o ápice, porque justiça será feita. Esse clamor que nós temos para que as injustiças acabem e para que a justiça seja feita de forma verdadeira e perfeita, esse dia será feito e nós entraremos na eternidade, dignos do reino feitos por Ele. E sabendo que agora toda a maldade, todas as injustiças, tudo de mal, tudo de ruim, são coisas passadas, eis que tudo se fez novo, como diz Apocalipse.
e nós viveremos em paz, num mundo perfeito com Ele, na eternidade. Amém? Então que possamos nos agarrar a essa esperança, que possamos lembrar dela nos piores dias da nossa vida, em que às vezes as injustiças gritam ao nosso redor, de porque cremos num Deus que é justo e que Ele fará justiça, e que podemos depositar nossa esperança nesse juízo final, nesse julgamento final. Vamos orar aqui? Semana que vem, nos próximos versos, pode.